O filme do Superman está oficialmente lançado. Entre vários heróis da DC que aparecem no filme, finalmente teremos um Lanterna Verde, o Guy Gardner especificamente. E hoje vamos trazer tudo o que você precisa saber sobre esse personagem. Então prepara sua pipoca, o suquinho, relaxa e bora comigo! Eu sou Minão e você está no canal Na Sua Tela. Bora embarcar nessa jornada comigo e bora pro vídeo! Alguns ficaram menos entusiasmados com algumas escolhas de estilo feitas por James Gunn para Guy Gardner. Mas ao longo da história da DC, Guy é facilmente o mais excêntrico e impossível dos lanternas. E até agora, tudo que vimos, mesmo as coisas que alguns reclamam, tem raízes na mitologia dos quadrinhos de Guy Gardner. Vamos voltar um pouco no tempo de Guy Gardner para te dar tudo que você precisa saber sobre o personagem antes de assistir o filme ou mesmo se você já assistiu. Guy apareceu pela primeira vez em Lanterna Verde, edição 59, em março de 1968. Ele foi criado por John Brume e Gil Kane. O design original de Gardner foi baseado no ator Marty Milner. O curioso sobre Guy é que ele principalmente é conhecido como machão e o cabeça quente do corpo dos lanternas. Mas essa não era a intenção original do personagem. Essa mudança só veio na década de 80, graças à equipe criativa de Steve e Joe Staton. No entanto, essa mudança tornou Guy um dos Lanternas Verdes mais populares. Tanto que ele eventualmente se juntou à Liga da Justiça e até ganhou a sua própria série. Mas falaremos mais isso depois. Agora é hora de conhecer a sua origem. Na primeira aparição de Guy em Lanterna Verde, edição 59, descobrimos que Hal Jordan não era o único lanterna nos planos de Abin Sur. Na verdade, temos uma visão mais profunda do lado de Abin quando ele caiu na Terra. Vemos ele dizer ao seu anel e à bateria de poder, abre aspas, vocês devem rapidamente encontrar neste planeta um homem digno da Terra. Passem a ele a bateria de poder. Fecha as aspas. Ele então pressiona o seu anel na bateria de poder, dizendo, abre aspas, procurem neste mundo se há alguém digno aqui. Procurem, encontrem e o tragam até mim. Fecha aspas. Ele deve estar sem medo, completamente sem medo. Depressa, o tempo é curto. O anel então lhe informa que há dois candidatos dignos. Um é o Guy Gardner, um instrutor em uma escola no leste do país, e o outro é um piloto de teste chamado Hal Jordan na Califórnia. Ambos são igualmente dignos e livres de medo. Abin então diz consigo mesmo, abre aspas, dois igualmente merecedores. Neste caso, vou selecionar o mais próximo. Vá buscar o piloto de testes e traga aqui rapidamente. Fecha aspas. Nesse momento, o resto é história. O Anel de Abin selecionou Hal Jordan e ele se tornou o primeiro Lanterna Verde da Terra. Depois disso, os Guardiões mostram como seria se o Anel tivesse ido para Guy Gardner e não para Hal. Eles usam uma máquina que pode compor diferentes possibilidades do futuro e aprendemos que Gardner teria sido um fantástico Lanterna Verde, tão bom de fato que ele eventualmente se tornou Lanterna Verde de qualquer jeito. Hal Jordan então diz, abre aspas, gostaria de conhecer Gardner se for permitido, fecha aspas. E o que os Guardiões permitem? Na edição 0 de Green Lantern Corps, vemos Gardner olhando para o seu irmão, pai e irmã que acabaram de se formar na academia de polícia. Ele é eventualmente notado pelo parceiro de seu irmão, Marcos, que pergunta, abre aspas, Guy, o que você está fazendo? Seu grupo está lá perto na frente, forçando a cumprimentar sua família. Marcos basicamente o arrasta até sua família e quando a sua irmã o vê, ela o abraça com emoção. Veja, você sempre pode contar com um Gardner. Enquanto seu pai sussurra, nem todos eles. Rapidamente aprendemos que Guy e seu pai não se dão bem. Assim que Guy chega, seu pai vai embora. Então naquela noite, Guy vai para a casa do pai e tenta levá-lo ao jogo e fazer as pazes. Mas seu pai não quer, dizendo, tenho coisas melhores para fazer com meu tempo. E Guy responde, como se afogar nessa garrafa de uísque enquanto escuta o rádio da polícia? O pai responde, não é sobre afogar, é sobre amortecer. E Guy replica, aqui vamos nós com a velha história de invalidez da força policial. E seu pai diz, pelo menos a minha história não termina comigo sendo expulso da força por matar pessoas inocentes.
Guy então responde: quantas vezes eu tenho que dizer que não foi minha culpa, o relatório estava errado, revelando qual é a divisão entre Guy e seu pai. Seu pai está chateado porque Gardner vem de uma longa linhagem de policiais e Guy tem sido expulso da força por um relatório que ele se diz falso. Mas ele também escuta pela rádio da polícia do pai que poucos quarteirões dali há um policial ferido. Então ele vai, ajuda e vê que é o seu irmão mais velho. Então ele usa a sua Harley para atropelar vários membros da gangue e depois começa a enfrentar sozinho todos os membros e os derruba suficientemente para tirar o seu irmão do perigo. Quando entra no carro da polícia, percebe que a gangue matou Marcos, seu amigo e parceiro do seu irmão. Levando seu irmão ao hospital, um anel de lanterna verde entra dentro do carro. Guy se transforma em uma lanterna verde pela primeira vez e usa seus novos poderes para levar seu irmão e Marcos ao hospital. Eventualmente ele chega ao hospital e encontra Kilowog e pergunta: tem uma pergunta sobre este uniforme. Eu estava pensando em algo com um pouco mais de personalidade. E Kilowog diz: os Guardiões do Universo não gostam muito de personalidade e autoexpressão. E Guy responde: bem, aqueles caras azuis vão ter que relaxar um pouco. Enquanto ele cria seu uniforme icônico de Lanterna Verde, Hal Jordan então chega dizendo: ouvi dizer que você está recebendo sua credencial hoje, cara. Queria te dar boas-vindas. Os dois apertam as mãos enquanto Guy ouve falar sobre Jordan. Então, com a sua origem explicada, vamos entrar na história em quadrinhos. Guy Gardner tem um monte de histórias incríveis, mas vamos destacar a que achamos as melhores. Primeiro temos a Lanterna Verde, edição 195, onde Gardner ganha um anel do Lanterna Verde novamente, tornando o terceiro Lanterna Verde oficial da Terra. Digo isso porque na história vemos que os Guardiões levam Guy até o planeta Oa, já que precisavam de seus serviços, pois por volta do tempo da crise nas Terras Infinitas, e tudo isso vai se conectando. Eles recapitulam a história de Guy, como acabamos de ver, e ele quase foi o primeiro Lanterna Verde, mas já estava muito longe. Então o anel foi para Hal Jordan. Ao descobrir isso, Hal disse: cara, vou fazer você ser meu substituto, caso algo aconteça comigo. E quando precisou assumir, Guy se machucou tentando salvar uma menina. Nesse momento, o anel foi dado para John Stewart, que se tornou o novo substituto de Hal Jordan, mas em Lanterna Verde 116, através de uma série de eventos confusos, Guy se tornaria Lanterna Verde novamente, apenas para o seu cérebro ser basicamente apagado. Isso nos leva ao Lanterna Verde 195, onde os Guardiões dizem: ei cara, precisamos que você seja um Lanterna Verde novamente. Sabemos que você teve alguns problemas cerebrais, mas vamos lá. E neste momento, Guy se torna o terceiro Lanterna Verde oficial da Terra. Logo em seguida, temos a própria série solo de Guy Gardner de 1992, que precisa ser mencionada aqui. A série durou 45 edições e trata de Guy Gardner abandonado do corpo dos Lanternas Verde. Depois de passar anos na sombra de Hal Jordan, Guy tenta criar um nome para si sem a ajuda dos Lanternas. A loucura que vemos é que Guy empunhando um anel amarelo do poder, combatendo o crime do jeito que ele acha melhor. Isso trouxe Guy ao ápice da sua popularidade, pois ele era um B10 e fazia as coisas do seu jeito. A série também mostrou um lugar sobre a sua infância na história em quadrinhos que ocorreu dentro da série, começando nas edições 11 a 14 em uma história chamada Yesterday. Você não pode falar sobre histórias em quadrinhos de Guy Gardner sem ao menos mencionar a sua entrada na Liga da Justiça na icônica série Justice League International. Basicamente, depois da crise das Infinitas Terras, a DC disse: ei, precisamos de vários livros da Liga da Justiça para mostrar aos leitores que todos os heróis que temos em um livro só. Aí chegou o Justice League International. Esta é uma das séries que começou a desenvolver a atitude arrogante de Guy, que ele tentou usar com o Batman, mas Batman, sendo o Batman, não aceitou. Além desse momento constrangedor para Guy, nem tudo foi ruim, pois ele iniciou seu relacionamento com Ice. Bom, eu não podia deixar de mencionar algo importante para depois os fãs da DC, do Lanterna Verde, não vierem me cobrar nos comentários sobre de Guy Gardner dos Lanternas Vermelhos.
Tudo que acontece na edição 42 de Green Lantern Corps, basicamente depois da morte de Kyle Rayner, Guy se enche de raiva enquanto o anel de Kyle Rayner deixa seu corpo para retornar ao setor 2261. E Guy o agarra com um construto dizendo: "Cala a boca, você é o anel do Kyle, de ninguém mais. Você não vai levá-lo embora dele." Mas o anel se solta e volta para o espaço no setor 2261. Ele se enche de raiva enquanto o anel Lanterna Vermelha chega dizendo: "Guy, do setor espacial 2814, você tem grande raiva em seu coração. Bem-vindo ao corpo dos Lanternas Vermelhas." Obviamente isso não duraria para sempre e eventualmente as coisas foram refeitas, como Beast Rebirth e outros reboots que a DC fez nos últimos anos, e Guy Gardner voltaria a ser um Lanterna Verde novamente. Vamos passar para os poderes e habilidades. Como todos os Lanternas Verdes, Guy possui um anel de poder dos Lanternas Verdes. Anéis de poder dos Lanternas Verdes canalizam a vontade do Lanterna. E no caso de Guy, ele é considerado um dos lanternas mais brutais, poderosos e astutos de todos. Na verdade, já foi dito que a força de Guy é tão grandiosa que o anel não consegue conter a sua vontade, e por isso que mesmo quando ele está parado, o seu anel frequentemente pisca e brilha. Simplesmente falando, Guy é um dos poucos lanternas do corpo dos Lanternas Verdes que já empunhou vários anéis de diferentes cores. Ele já saiu do anel verde empunhando o anel amarelo sozinho. Em resumo, Guy é um dos Lanternas Verdes mais poderosos que já existiram, independente de qual anel ele esteja usando. Mas me diga aí nos comentários o que você acha aí de Guy, se você já conhecia, se você curte ele, se foi uma surpresa quando você assistiu o filme, ou se você já conhecia ele. Vamos bater aquele papo, deixa aí nos comentários. Fechou, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui!